Meus amigos e minhas amigas, excelente semana para vocês. Copa do Mundo tá chegando. Daqui a pouco tem a goleada da seleção brasileira e o Globo Esporte começa com o fim do jejum do Bahia. Depois de 8 jogos, o time voltou a vencer no melhor estilo da mística tricolor, com um gol no finalzinho. Que final de semestre, hein, torcedor? Muita gente disse que não ia para o jogo, que estava chateada, que o Bahia não merecia. Mas mesmo debaixo de muita chuva no sábado, a sinergia entre time e torcida foi fundamental para virar a página. A gente entende toda a frustração que eles estavam sentindo. Nós, como atletas, também sentimos durante esse tempo que a gente ficou sem triunfar. Mas hoje o apoio incondicional deles foi muito importante para a gente sentiu uma energia muito grande, uma atmosfera muito importante que nos ajudou e nos condicionou a virar a partida. Virar o jogo, isso mesmo, porque o roteiro não poderia ser fácil, né? Além de sair atrás do placar... Golaço do Botafogo! O Bahia teve jogador expulso, que depois voltou pro jogo. Tá tirando o cartão vermelho do Ademir. Não pode perder. Ele estava sozinho, equilibrado, bola perfeita para ele poder finalizar. Ele tinha tempo para botar para a direita, para a esquerda. Era a chance perdida. Nossa, tava complicado, hein? Você não pode deixar de lutar nunca, não pode parar em momento nenhum, mesmo quando as coisas estão difíceis. Eu acho que quando os jogos, os resultados não aparecem, parece que o gol vai ficando menor, vai ficando mais difícil de empurrar essa bola para dentro do gol. Ferrarese. Já começa tudo de novo, que isso? Foi preciso contar com a ajuda do adversário para o gol voltar a ter o mesmo tamanho. Ele nem olhou pro Raul para ver onde o Raul estava. Quando ele toca, o Raul fala, é pra mim a bola, peraí. O empate era pouco, não dava para ficar satisfeito. Foi então que a tal da mística, nossa, fazia tempo que ela não dava as caras, hein? Resolveu aparecer. Acho que as coisas favoreceram para que a gente conseguisse triunfo no final, para acreditar até o final. A mística do Bahia se manteve hoje, mas muito por estar todo mundo remando para o mesmo lado, né? Everaldo, marcado por 2. Lindo passe para o Ademir, cruzamento, tá no gol! David Duarte foi o responsável por deixar o torcedor assim na arquibancada. Um resultado para literalmente lavar a alma da torcida e do elenco tricolor. O Bahia vai para a pausa para a Copa do Mundo mais relaxado, sabendo que no segundo semestre a missão é apenas uma: voltar a figurar no grupo daqueles que se classificam direto à Copa Libertadores. É chegar no lugar mais alto da tabela, né? É lógico que é classificar direto, mas se tiver chance de título a gente vai brigar, tá um pouco longe, mas a gente tem que pontuar o máximo possível. A gente só tem um campeonato, tem que fazer valer a pena, né? Acho que a gente vai agora, como eu disse, descansar um pouco, mas quando voltar é com a mente preparada para pontuar, principalmente em casa. Garotinho ali reacendeu a esperança. O momento mais polêmico desse jogo foi no finalzinho do primeiro tempo, quando o goleiro Neto foi expulso. Isso porque o árbitro aplicou uma nova regra que muita gente ainda desconhece. Bora ver aqui. A nova regra diz que o goleiro tem 8 segundos para repor a bola. A gente contou aqui, o goleiro Neto demorou 13 segundos. Aí o que foi que o árbitro fez? O árbitro abriu uma contagem aqui, se vocês observarem bem. Depois marcou o escanteio, é o que diz a nova regra. Aí o goleiro Neto ficou muito revoltado, inclusive depois do jogo argumentou falta de critério. Olha ele xingando o árbitro, isso aqui não pode. Aí ele já perdeu a razão completamente. Depois do xingamento, ele foi expulso. Ele não foi expulso por conta do escanteio. Ele foi expulso porque xingou, tentou argumentar. O próprio Alex Telles ali alertou o goleiro de que ele teria xingado o árbitro.
recebeu o cartão vermelho e o Botafogo teve que jogar o finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo todo com um jogador a menos. Ainda assim, o Bahia não fez aquela partida que o torcedor todo esperava, mas o que importa é que ganhou no final. Tá aí o goleiro Neto, que é bastante questionado no time do Botafogo, acabou prejudicando o time por conta dessa expulsão. E ainda falando de goleiro, depois de 2 meses se recuperando de uma luxação no braço, o Ronaldo voltou ao Bahia antes do previsto. Vocês lembram que a gente disse aqui que a intenção inicialmente era que ele voltasse só depois da Copa, mas como o João Paulo não vinha bem, o retorno foi antecipado nesse jogo contra o Botafogo, e Ronaldo ajudou demais. A gente pode ver aqui os lances em que Ronaldo, 2 lances em que Ronaldo foi importante. Primeiro, essa defesa aí na batida do jogador, e ainda na sequência da jogada desse lance aí, Ronaldo saiu bem, travou a bola ali. E aí nesse lance, Eric ainda salvou em cima da linha. Aí, olha, às vezes parece simples a defesa, mas a agilidade que o goleiro tem para sair na bola ali faz toda a diferença, e era uma das críticas que se fazia ao João Paulo, justamente essa agilidade. E aí, uma questão de fundamento, ele defendeu com a ponta dos pés ali um cruzamento, fechou muito bem o ângulo, mostrando por que o Ronaldo, de fato, ganhou a confiança do torcedor do Bahia. No início ele ainda era questionado, mas hoje, sem sombra de dúvidas, é o titular da posição. E o desafio do Bahia para esse meio de ano é quem vai ser o outro goleiro de confiança do time, além de Ronaldo. Deixa eu vir para cá agora para mostrar para vocês o primeiro semestre do Bahia, inclusive contado aqui através de um calendário que a gente criou para você ver os altos e baixos do time. A gente tem aqui uma tabela com várias classificações e temos os bonequinhos aqui, olha, feliz, mais ou menos, e triste. Bahia começou com 11 jogos de invencibilidade, o bonequinho feliz na vida, aí veio aquele famoso jogo contra o O'Higgins, a eliminação da Libertadores. Depois o título baiano, que deu uma amenizada em relação ao calendário do time, mas ali já tinha muitas críticas aqui em relação ao O'Higgins. Depois o início invicto na Série A, que durou 6 jogos. Aqui o Bahia dava indícios de que ia se recuperar na temporada, mas veio aquela goleada de 4-1 sofrida no Campeonato Brasileiro contra o Remo, outra baixa. Aí veio a eliminação da Copa do Brasil para o mesmo Remo que tinha goleado o time. E aí essa sequência aqui, a pior desde que Rogério Ceni assumiu o time, 8 jogos sem vitória, e agora veio esse jogo contra o Botafogo, que, assim, não dá um ânimo completo para o torcedor, mas dá uma amenizada. Ainda assim, o Bahia tem uma pressão enorme aí de reforçar o time agora no meio do ano. O de Aguirre aí, que terminou descontando para o Internacional. Esse placar foi 3-1. Simbora com a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras aqui, 7 pontos na frente do Flamengo, está liderando, Flamengo na segunda posição. Fluminense com 31, Atlético Paranaense com 30, fecham o G4. Bragantino, olha o Bragantino, que campanha aí, na quinta posição com 29 pontos. E o Bahia está na cola aqui com 26, mesma pontuação do Curitiba. O Vitória está aqui na 13ª posição com 22 pontos. O Vitória sempre tem feito uma campanha estável, mas tem que ficar alerta porque o Vasco, que abre a zona de rebaixamento aqui, tem 20 pontos na tabela do Brasileirão. Saudações, torcedores do Esporte Clube Bahia, tudo certo? Uma ótima semana a todos vocês, e vamos juntos para mais um vídeo do nosso tricolor por aqui. Bom, com 1 a mais e com gol nos acréscimos, Bahia vence o Botafogo de virada e leva a melhor em confronto direto. O Botafogo saiu na frente, mas Bahia arranca triunfo dramático no apagar das luzes e ultrapassa o time carioca na tabela. O Bahia enfrentou o Botafogo no último sábado, dia 30, pela 18ª rodada da Série A, na Fonte Nova, e conquistou uma vitória por 2-1. A equipe carioca abriu o placar logo nos primeiros minutos com um belo gol de Huguinho, mas o tricolor reagiu após ganhar superioridade numérica em campo com a expulsão do goleiro Neto. O empate veio em um gol contra do zagueiro Ferraresi, e a virada foi confirmada por David Duarte, que marcou nos acréscimos e garantiu os 3 pontos para os donos da casa. E a vitória teve grande importância para o Bahia, já que o duelo contra o Botafogo envolvia concorrentes diretos na classificação. Antes da bola rolar, apenas um ponto separava as equipes. Com o triunfo, porém, o time comandado por Rogério Ceni ampliou a vantagem para 4 pontos sobre o adversário treinado por Franklin Carvalho, 26-22. Com o resultado, o tricolor ocupa a 6ª posição na tabela, enquanto o alvinegro aparece em 12º lugar. E também com esse resultado, o esquadrão encerra uma sequência de 6 partidas sem vencer e volta a conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro.
E o futebol brasileiro entrará agora em um período de interrupção de quase 2 meses devido à realização da Copa do Mundo. Durante esse intervalo, os clubes terão alguns dias de descanso antes da retomada das atividades. E na volta do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrentará o Atlético Mineiro, enquanto o Botafogo terá o Santos pela frente. A CBF ainda não divulgou as datas exatas das partidas, mas a previsão é de que a competição seja retomada na semana do dia 22 de julho. E é isso, meus queridos, quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo aqui no Sala ECB, tamo junto pessoal e até os próximos vídeos, valeu torcedores!